Salve, gente! Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos ouvir o técnico Eduardo Cudê. Foi apresentado no Internacional. Vamos chegar lá. Hoje o podcast é bem curto entre aspas, né? Não digo assim, curto porque não temos notícias esportivas por hoje. Temos algumas, mas vamos deixar para, vamos deixar hoje o dia mais tranquilo, né? Então eu faço convite para você entrar lá no site do GE antes de chegar na coletiva do Cudê, só passar pela agenda do dia, né? A agenda de hoje. Vamos ter jogos pelo Brasileirão. Flamengo encara o América, o Palmeiras encara o Fortaleza, Bahia e Corinthians, Cuiabá e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, duelos importantes. Aqui o Grêmio que vai sem Soares, né? Já foi anunciado isso. Felipão em busca de sua primeira vitória, o São Paulo em busca aí de manter este grande momento diante do Cuiabá. O Corinthians também, seguindo essa sequência aí de 100% de aproveitamento, bela campanha do Luxemburgo agora com o Corinthians, bela campanha do Corinthians com o Luxemburgo, na verdade, né? Palmeiras em busca de voltar a vencer, e o Flamengo aqui também para manutenção do seu bom momento, e o América querendo se livrar, né? Se livrar não, mas melhorar a sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar de tudo um pouco e amanhã estamos de volta para falar da rodada do Campeonato Brasileiro, da rodada de sábado. Pela Copa do Mundo Feminina, a gente vai fazer o nosso podcast de resumo da Copa mais tarde, né? Vamos esperar passar todos esses jogos e aí a gente chega ao final de Dinamarca e China, a gente grava o próximo podcast. Já tivemos Estados Unidos e Vietnã, Estados Unidos sobrou nessa partida, reinou absoluta a seleção norte-americana. A gente vai deixar para falar depois, né? Bom, agora com a coletiva do Cudê, como eu disse, podcast mais curto, sabadão, né? Vamos descansar um pouco, né? Vamos descansar, se preparar aí para a rodada, para os jogos da Copa do Mundo, se preparar aí para a rodada do Campeonato Brasileiro, muitos pontos a serem computados e um líder que segue disparado. Eduardo Cudê de volta ao Internacional, ele deu ali uma indireta no Rodrigo Caetano, aparentemente, tá? Vamos ver se a gente chega nesse ponto. Se não chegar, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, Esporte Clube Internacional. Fazia um tempo que a gente não voltava no canal do Inter, então hoje vamos prestigiar e convido a você, torcedor, simpatizante, fã do esporte, a se inscrever no canal e a curtir a coletiva do Tchatcho, né? Vamos embora, vamos com as primeiras palavras do Eduardo Cudê agora como treinador do Internacional. Bem-vindo de volta a Obrigado. Porto Alegre. Bom, você criou um vínculo com a instituição, né? Pela passagem de 2020, teve a pandemia, não deu para ficar tão próximo ainda, com o estádio tantas vezes lotado, mas você foi um técnico que deixou boas impressões. O próprio Magrão citou essa relação com o vestiário. Mas durante a passagem também, na saída, né, eu gostaria que você esclarecesse o que te fez naquele momento a deixar o clube, né, e o que te faz crer que ainda é possível nesse ano recuperar o time no Brasileirão e levar o Tri da América. Bom, boa tarde. Acho que he melhorado um pouco o portuñol, así que isso é bom. Bom, primeiro sumar-me às palavras do presidente, mandar um grande abraço a Luis Adriano, minhas condolências para ele, para toda a sua família e muita força. Não? Bom, para começar a falar já do passado, acho que eu fui muito claro, só dije, falei uma coisa quando saí, que a verdade sempre se sabe no futebol. É muito pequeno e bom, quizá a verdade não é tão real como falaram e que vocês podem comprovar. Eu saí daqui sem haver fechado com ninguém. Isso se não sabe, sabe agora. Ainda não estava fechado com ninguém, eu não estava fechado com Celta de Vigo. Tomei uma decisão em quanto ao que achava que incumplieron com uma coisa que o grupo precisava. Para mim o mais importante é o grupo e eu não estou louco. Um pouco. Não, pero bom, a vezes a gente fala, quando eu não acostumo a falar nunca quando já não estou mais, porque acho que tem outra gente que começa a trabalhar e todo incomoda, não? Então não falei quando saí daqui, não voltei a falar quando saí do Racing, não falei quando saí do Galo agora, mas a realidade é que se eu continuei uma relação com gente toda aqui e continuo uma relação com gente toda em Atlético,
donde gustaría también aprovechar un momento para mandar un grande abrazo, un grande saludo a toda la gente que trabaja en Atlético, que la verdad que tengo palabras de agradecimiento con funcionarios, con toda la gente que trabaja en un club y que no tuve la posibilidad de poder pasar a saludar. Pero bueno, si termina relacionado con el mundo todo, quiere decir que vos hace bien las cosas, ¿no? Y eso es más importante para mí. Voy a volver a decir, la realidad es que la verdad el fútbol siempre se sabe. Y yo pasé por 2 clubes aquí donde no pude completar un contrato. Mas sigo hablando con gente toda allá. Estoy aquí nuevamente. Quizás tuve la mala fortuna de cruzarme con la misma persona en los 2 clubes. Pero bueno, ya está. Ahora tengo que mirar para frente y saber que o que uno fala tiene que cumplir. E eu falei que estava em dívida com este clube, com o torcedor, com a gente, e acá estou. Cudê, boa noite. Boa noite. Bem-vindo novamente a Porto Alegre e ao clube. Foi mal. Vamos embora aqui. Ele já falou já deu indireta, né? Pro Rodrigo Caetano. Ele começa mandando um salve aí, um abraço pro Luiz Adriano, né? Que para quem não sabe, perdeu a mãe. E a gente também deixa as nossas condolências aqui. Um abraço ao atleta. Ele falou, né? Não tive a infelicidade de cruzar com a mesma pessoa nos 2 clubes. Mas ele falou, cara, quando eu saí do Internacional, saí, cara, com uma boa relação com as pessoas aqui. Cita agora o Galo também, né? Saí agora do Galo também. Deixei boas relações, se é que a gente pode dizer assim, com funcionários do clube. Então o Cudê, ele acredita muito do seu trabalho incompleto no Internacional e no Galo, não apenas nisso, né? Não vou também tirar palavras da boca do treinador, mas ele acredita, ele coloca um certo ponto de responsabilidade em algum personagem, e tudo sugere que é o Rodrigo Caetano, né? Que trabalhou no Internacional durante a passagem dele e no Galo agora, no Atlético Mineiro. Tudo sugere, tá? Tudo sugere. A gente, obviamente, só pode supor, né? A gente só pode supor. A verdade é que, assim, ele fala, pô, a verdade do futebol sempre aparece. Independentemente, assim, do dirigente falar uma coisa e não cumprir, ou do dirigente poder até ser mascarado no vestiário, falar coisa pelas costas, o que o Cudê fez no Internacional, no Internacional também, mas o que ele fez acho que no Galo foi ainda um pouco mais grave, porque aquela coletiva pós-jogo de Libertadores, aquela coletiva foi muito forte em relação ao que ele falou, né? Em relação ao que ele falou. Óbvio que, assim, ele falou o que ele estava sentindo e tudo mais, mas ele expôs uma faceta muito séria, né? Então, assim, se você quer trabalhar bem no futebol, você pode ser um baita treinador, mas se você quiser trabalhar bem, você não vai conseguir trabalhar sozinho. Você precisa de um bom treinador. Para um clube dar certo, né? Para a fórmula mágica dar certo, você precisa ter um bom treinador, você precisa ter uma boa gestão, você precisa ter bons jogadores. E o Galo aparentemente tinha tudo isso. Essa nova gestão me parece uma gestão diferente, me parece, né? Não dá para saber. Eu também não vou pôr a mão no fogo. Fecharam a SAF agora, tudo mais, já era algo que todo mundo meio que previa, mas mais do que uma boa gestão nesses 3 pilares, né? Tem muito mais pilares, tem funcionários, todo mundo que está por trás das cortinas, né? Todo mundo que faz a coisa funcionar, o maquinário funcionar. Mas além disso, todas essas peças têm que trabalhar bem, em sintonia e em sincronia. A declaração do Cudê deixou evidente que existia um certo desalinhamento e um certo destempero entre o treinador, o comando técnico e a direção do clube. Isso já podia estar acontecendo nos bastidores, mas ele, como treinador, ele é responsável por manter isso nos bastidores, para que isso não afete, para que isso não caia e afete um 4º pilar para o funcionamento de um clube, que é o torcedor. Que aí você expõe para o torcedor uma faceta e se gera uma crise desnecessária em virtude de um discurso acalorado, né? Então,
eu entendo que, assim, eu não sei o que o Rodrigo Caetano fez, ou o que ele falou, ou o que ele deixou de falar. Eu não sei, pra mim pouco me interessa. Eu só sei o que o Kudê falou. E o que ele falou, eu creio que. E aí você pode falar assim, ah, mas ele falou porque ele tava puto, né? Perdão pela palavra, ele tava puto porque muitas promessas que foram feitas não foram cumpridas. Tudo bem, ele pode estar destemperado, qualquer coisa. Só que a partir do momento em que ele fala e expõe isso para o público, para a imprensa, ele tem que se responsabilizar por isso também. Então ele é parte do projeto do Galo recentemente, não tem dado certo. Ele é parte disso também. Ele faz parte. Quando um projeto não dá certo, não é apenas uma pessoa que faz o negócio desandar. Como eu cito aqui. Para um projeto bem sucedido de um clube dar certo, é preciso uma sintonia muito grande entre a comissão técnica, ser muito boa, e estar em boa sintonia com os jogadores, com o elenco, que tem que ser muito bom, tem que estar em sincronia e um bom entrosamento com os funcionários do clube, que fazem todo o maquinário funcionar, né? Faz o serviço de fisioterapia, de fisiologia, pessoal da rouparia, da nutricionista, da cozinha, da limpeza, tudo, segurança, logística. A direção tem que ser coerente e estar bem alinhada, e o torcedor. Então são vários pilares, e para você quebrar essa mágica, para fazer o negócio desandar, uma pessoa só não basta. Uma pessoa não basta para fazer Se imagina assim, se o Kudê, os jogadores estão fechados e estão bem entrosados, os funcionários, os torcedores e boa parte da direção, não é só o Rodrigo Caetano que vai fazer o negócio desandar, né? Então, o que eu falo assim, ele pode não ter sido o maior responsável, mas ele faz parte disso. Esse que é o ponto. Ele joga a culpa em outros fatores, mas ele é parte disso. Vamos seguir. Gostaria de questionar você. Você acabou de citar a sua boa relação com o pessoal do Internacional na sua passagem, a sua boa relação com o pessoal do Atlético Mineiro. Todo mundo basicamente elogia o Eduardo Cudê dentro de campo, mas fora de campo, nas entrevistas, os seus trabalhos eles não conseguem... Tô mais tranquilo, não acha? Os seus trabalhos eles não conseguem ter um final, eles são sempre interrompidos. Bom, você já aclarei recentemente, não? Também. Você já tem você faz uma autocrítica em relação a isso, do porquê você não consegue chegar ao fim desses trabalhos que são sempre interrompidos? Obrigado. Bom, eu acho que um pouco a resposta anterior aclara um pouco. Eu estuve 2 anos em Rosário Central, eu estuve 2 anos em Racing, eu estuve 2 anos em Vigo, e as 2 vezes que tuve a oportunidad de trabajar en Brasil, se repitieron algunas cosas que no gusté. Nada más, soy una persona frontal, como falei antes, no quiero quedar bien con ninguém, sino que falei que tenía una dívida acá y acá me ve, ¿no es cierto? Entonces, acho que soy una persona de bien, una persona que tiene palabra, que tiene una manera de ser, una manera de educar. Y bueno, tampoco gusto de que fale cosas que no son, ¿no? También achei que cuando salí de aquí falaron también que tenía mucho problema con el bastidor, y ahora que salí de Atlético también. Bueno, qué suerte que todo jugador de Atlético pasó por mi casa a saludar, a dar un abrazo cuando salí, porque lo que yo falo, ¿no? El fútbol, la verdad, siempre sai, y bueno, nada, aquí estoy, por eso te falei. No acho que todos los trabajos no sean finalizados, sino que bueno, en estas 2 oportunidades aconteció. Yo acho tomando una decisión por la persona que soy, ¿no? Y siempre intentando hacer lo mejor para el grupo de jugadores. Intento cuidar mucho los jugadores, gusto mucho del grupo. Y cuando aconteció 2020 aquí de estar en Inter, tenía un grande grupo de jugadores, de personas, y ahora cuando estuve en Atlético aconteció lo mismo. Y bueno, estamos nuevamente aquí y ya está un poco para aclarar, ¿no es cierto?, esclarecer lo que aconteció, y ahora gustaría hablar para frente y que esperemos que aconteça muita coisa bonita, né? Tchau. Ele foi perguntado em relação ao temperamento dele, né?
assim, até em coletiva, né? O repórter pergunta, pô, você chegou a fazer uma autocrítica e tal? Ele nem respondeu sobre isso, né? Ele, ele mais uma vez, ele joga a culpa, ele delega a culpa para outros fatores. E ele fala até, pô, disseram que eu tinha problemas nos bastidores aqui e disseram que eu tinha problema nos bastidores no Atlético, né? Ele fala, pô, que bom que quando eu saí, todos os jogadores passaram lá na minha casa para me dar um abraço, né? Foi irônico, né? Foi irônico, mas ele falou mais de uma vez, né? A verdade do futebol aparece. Eu volto a repetir o que eu falei na primeira pergunta. Eu não tô falando que só vou pontuar pro torcedor, né? Pro torcedor não ficar bravo comigo. Eu não tô falando que perdão, tava longe do microfone, talvez o áudio tenha ficado baixo. Eu não tô falando que o Eduardo Cudê, ele foi o principal responsável, né? Pela saída dele do Internacional ou pela saída dele do Atlético Mineiro, pelo projeto, por ele não ter conseguido completar o projeto, como ele mesmo disse. Não estou falando que ele foi o principal responsável, mas ele é um dos responsáveis. Esse é o ponto que eu quero chegar, que eu tô abordando. Ele é um dos responsáveis, porque o treinador, ele é um gestor também dentro do clube. Ele pode não fazer parte da diretoria, mas ele é um gestor também. E ele é responsável pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele deixa de falar, né? Pelo que ele fala, pelo que ele expõe e pelas coisas que ele não expõe e que ele deveria expor. O Rogério Ceni no São Paulo, recentemente, a gente falou muito sobre isso. Pô, o Rogério Ceni é muito transparente, ele fala a verdade, e talvez nessa questão de falar a verdade sempre, ele foi reconquistando o torcedor são paulino, porque ele foi expondo problemas internos do São Paulo que nunca eram expostos, né? E era muito mais fácil jogar a culpa no treinador, num comandante técnico, do que a estrutura do clube, que muitas vezes estavam com sérios problemas. Só que, a gente já falou sobre isso aqui, eu acho que o Rogério ele pesou na mão muitas vezes. É nessa coisa de, não de defender o seu trabalho, mas de falar, de abordar, cara, que existem outros fatores além do trabalho dele que impactam. Ele acabou pesando a mão. E ele é responsável por isso. Então, o Cudê, volto a repetir, torcedor colorado. Não acho que ele é o principal responsável, o pivô e tudo mais, de qualquer problema de relacionamento. Eu só acho que se houve um problema de relacionamento, ele tem que ser responsabilizado também. Ele é um dos responsáveis, porque ele é o treinador, né? Ele é um gestor de grupo, ele é um gestor do elenco, ele faz parte, ele que comanda os treinos, né? Ele que pensa o esquema tático do clube, ele que convence um jogador a mudar de função ou não, ele que convence um jogador a comprar sua ideia ou não. Ele é responsável por isso. Esse que é o ponto, né? Ele, mais uma vez, ele não fala muito sobre a sua responsabilidade, também não falou se fez uma autocrítica em relação ao seu comportamento até em coletivas, como foi perguntado. Seja mais uma vez bem-vindo. A gente deu para perceber nos 2 treinamentos, que é muito pouco ainda, na tua volta, de uma intensidade muito grande. Você cobrando muito marcação, cobrando muito o aperto em cima do adversário. Como que foi você chegar no vestiário e conversar o que você pretende para o Internacional com o elenco atual do Inter? Bom, cada entrenador tem una manera allá de sentido del fútbol, y cada entrenador trabaja de una forma diferente, no es mejor ni peor, es diferente. Y bueno, ahí tengo una manera de trabajar, ustedes ya conocen mi manera de trabajar, y bueno, las trocas de trabajo siempre llevan un tiempo. Yo quería estar aquí y poder ganar cada día o cada entreno para poder llevar una idea. Obviamente que de aquí a ontem tuvimos que fechar cortado o entreno y bueno, hoy trabajamos bien, vamos a llegar al juego con menos de 3 entrenos, así que vamos a tratar de hacer las cosas de la manera. Yo siento jugadores con mucha voluntad de dar certo, de tener un grupo con mucha cualidad y bueno, y con ganas de acompañar la idea. Entonces vamos a intentar que fluya lo antes posible. No puede determinar el tiempo ni el juego, pero vamos a intentar llevar una idea a campo. Cudê,
Ele já tirou dele da reta, né? Porque ele fala que quando chega você precisa de um tempo, né? Querer ter tido mais tempo e tudo mais. Mas cara, não tenho nada contra o Kudê, tá? Não tenho nada contra o Kudê. Eu tô fazendo críticas aqui porque ele tá o tempo inteiro se esquivando. Ele tá o tempo inteiro querendo tirar o dele da reta. É por isso que eu tô aqui fazendo esse contraponto e talvez o torcedor colorado não goste muito, mas eu acho que é importante a gente pontuar coisas que tem que ser pontuadas. Se ele aceitou o trabalho, ele sabe que ele vai ter pouco tempo. Então não adianta agora ele falar também, não, isso que ele tá falando é o óbvio, né? Isso que ele tá falando é o óbvio. Não adianta também, não, pô, queria ter mais. Vai cobrar ele por resultados, sendo que ele acabou de chegar. E o duelo contra o River tá batendo a porta, né? Não tem muita coisa que ele tem que fazer. Agora, ele aceitou o trabalho. Ele aceitou o trabalho. O Mano Menezes foi mandado embora. Gente, a gente não pode ser inocente também. O Mano Menezes foi embora porque ele aceitou o trabalho. Senão, o Alessandro Barcelos não teria demitido o Mano Menezes. Era um treinador que estava disponível no mercado. Você acha que assim, o Alessandro Barcelos vai lá, vamos mandar o Mano embora e depois a gente tenta o Kudê para ver se rola? Não, já tinha um acerto, né? Pelo menos já estava apalavrado. Já tinha um esboço do contrato, quanto que ia ser o salário, as condições de trabalho. Então, ele aceitou isso. Ele aceitou a bucha. Então, não adianta agora também ele querer tirar da reta. É óbvio que ele tem que pontuar a verdade. A verdade é essa. Ele não vai ter tempo de trabalhar. Ninguém é maluco de falar, pô, tá com tempo de sobra para trabalhar. Mas ele aceitou essas condições de trabalho, né? Então, tudo que ele fala é muito óbvio. Agora, ele tem que se responsabilizar. Eu acho que, assim, quando você contrata um treinador como o Kudê, que hoje não é um treinador barato no mercado, ele tem que chegar e mandar a real. Falar, cara, não tenho tempo, mas vim aqui com o objetivo, aceitei o desafio e vou tocar o desafio até o limite. Não, pô, não tem tempo. Não, que isso. Não, que... Não, você vê que já está começando a colocar umas condicionantes que eu acho que não agrega. Não, porque todo mundo sabe que ele não tem tempo de trabalhar, né? Bem-vindo novamente ao Inter. Na tua primeira passagem, como agora, tu chega mudando o sistema, vai mudar o sistema de jogo, né? A forma de jogar do Inter era uma e a tua forma é outra. Na tua primeira passagem, tu começou nos primeiros jogos jogando com 2 volantes, talvez para implementar o sistema e ter um pouco mais de segurança. É uma tendência, nos primeiros jogos da tua era nova aqui no Internacional, usar uma proteção maior no sistema defensivo enquanto não implementa o teu sistema completo? Dependiendo, vamos a trabajar y vamos a ver cómo se acomoda o time, ¿no? Muchas veces, he visto a veces de jugar un sistema diferente que no, o jugador muchas veces no está acostumbrado a jugar de esa manera y toma un tiempo o no. Y bueno, vamos a ir hablando o entreno e intentando mejorar cada entreno, cada jogo, pero te voy a voltar a falar, estou achando que tenemos muita qualidade, volto a decir, que tenemos jogadores muito bons e bueno, a troca de trabalho cuesta, pero vamos a trabalhar, ¿no? Que no tem outra maneira que trabalhar e tentar levar a ideia ao campo o antes possível. Agora sim, agora ele falou que eu queria ouvir. Vamos trabalhar, né? Não tem outra alternativa. A troca de comando, ela é sempre impactante, né? Porque são trabalhos diferentes. Agora, falou que eu queria ouvir, vamos trabalhar, né? A gente sabe, tem essa dificuldade do tempo de trabalho. Ele falou, pô, gosto dos jogadores, gosto do elenco, isso é importante. E foi até perguntado se ele poderia optar por um tipo de jogo mais defensivo, né? Até ele conseguir organizar a coisa do jeito que ele quer. Não dá para saber, né? Ele fala, pô, vamos ver o dia a dia, trabalhar o dia a dia mesmo, que é o caminho natural das coisas. É o dia a dia, é sentir os jogadores, ele não vai poder contar com Luiz Adriano agora, né? Problema de família acontece, né? São coisas que vão além do que ele pode fazer. Então, treinar com jogadores que estão lá, e no dia a dia de sentir. Não vai ter muito o que fazer, cara. Até o jogo contra o River, não vai ter muito o que fazer. Essa aqui é a grande verdade. E é curioso, né? As últimas gestões do Internacional, eles sempre trocam de treinador antes de momentos decisivos na temporada, né?
é impressionante, né? Assim, não vou dizer se a gestão Barcelos é boa ou não, a gente só vai para dizer quando acabar o mandato. Mas é curioso isso, né? E isso pode condicionar uma eliminação do Internacional. Torço para o Inter passar. Sempre falei aqui, torço para o Inter passar. Mas uma troca de comando num momento tão delicado, num momento tão chave da temporada, foi um pouquinho tarde, eu acho, né? Acho que foi um pouquinho tarde, mas aí, como eu falei, não tem como você colocar a culpa no Kudê. Mas ele tem que chamar a bronca para si também, né? Pô, aceitei o desafio. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto que o torcedor sonha com isso. Ele aceitou o desafio, ele até fala, voltei, tinha falado, ele tinha falado mesmo, que ele tinha uma dívida, né? Ele tinha que encerrar esse ciclo com o Internacional. Então eu tenho a convicção de que ele quer fazer um grande trabalho, mas ele tem pouco tempo. E assim, ser eliminado na Libertadores, que não é nenhuma loucura, mas se você ser eliminado pelo River na Libertadores, aí já começa uma crise que é desnecessária nesse momento, né? Boa noite, Kudê. Bem-vindos novamente. Sobre essa questão do tempo que precisa para trabalhar, como tu vê essa questão, sabendo que há 10 dias tem um dos jogos mais importantes do Inter na temporada? O que o Kudê pretende fazer para passar essa escalação ou até mesmo o modelo de jogar para o time? Vamos, no día a día vamos a intentar ir mejorando y seguramente cada vez vamos a ir sintiendo mejor con la idea. ¿Cuánto va a demorar? No sé. Si supiera estaría o más tranquilo, más nervioso, pero no. En esto de fútbol no sabe cuánto tiempo necesita, así que obviamente necesitamos un tiempo de trabajo, lógico, ¿no? Pero bueno, no. Vamos a intentar que algo dé certo já o domingo. Tudo bem, Kudê? Ele fala que faz parte do futebol, né? E vão tentar ver se dá alguma coisa certa no domingo, né? Não tem muito o que fazer, assim, não tem fórmula mágica, né? É trabalhar, como ele mesmo falou, e ver o que dá para fazer. Acho que ele só vai ter uma noção melhor do que ele tem que fazer, porque há 10 jogos, né? Como perguntado aí, há 10 jogos, talvez o jogo mais importante da temporada para o Internacional, que é um jogo decisivo contra o River. Só que não tem muito o que fazer, né? Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Então ele só vai conseguir observar os comportamentos, o que ele tem que mudar, se ele tem que ser retranqueiro ou não, a partir desse jogo, desse final de semana, né? Boa noite. Uma das declarações que você deu na sua primeira passagem em 2020 e que causou aí... Eu me recordo. E que causou grande repercussão foi que você se referiu numa entrevista ao grupo curto, não necessariamente falando da qualidade dos jogadores, e sim de que faltavam algumas alternativas. Esse grupo atual que você começa a trabalhar agora, em 2023, ele tem mais alternativas em relação ao que tinha em 2020? Não vou falar do passado, já falei, mas bom, tem um grupo com muita qualidade, estou muito confiante com o grupo e más curto que tenía en Atlético, acho que bueno. Entonces, así que estoy muy iludido y vamos a trabajar y esperando que todo dé certo, ¿no? Kudê, Só para essa última pergunta a gente fala das duas de uma vez. boa tarde, seja bem-vindo de volta. O Internacional tem um goleiro em muito boa fase agora, que é o John, vem sendo um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E tem o Rocher, que chegou recentemente, que é um jogador de seleção, capitão, enfim. Como tu vê essa disputa no gol? Tu pretende, né, de repente, dar essa continuidade ainda para o John? São duas competições, enfim. Vamos, agora para domingo... Voy a tener que parar a 11 y el tiempo que falamos anteriormente, ninguém ganó su lugar y ninguém perdió su lugar. Así que comenzamos a competir y bueno, veremos quiénes son 11 que inician, pero esto recién comienza y como falou o compañero de você, tem muito pouco tempo para o jogo de domingo, así que te voy a volver a decir, tenemos que competir, tenemos que intentar tener una competencia interna muy boa, acho que va a acontecer eso y trabajar.
Cudê, boa tarde. Aqui sobre o... Encerrando, falando de... Ninguém ganhou o seu lugar e ninguém perdeu o seu lugar. Muito bom ele ter falado isso, né? Porque ele foi perguntado em relação aos goleiros. E a pergunta anterior, o que foi? Do elenco curto, né? Foi perguntado, uma das declarações mais polêmicas da sua primeira passagem foi que você disse que o elenco é curto e ele deu uma alfinetada. Eu não sei se eu entendi corretamente, tá? Porque o portunhol dele tá pegando. Mas eu entendi ele falando que, assim, mais curto que o do Atlético. Ele deu uma alfinetada, hein? E, mais uma vez ele dá uma alfinetada em Rodrigo Caetano. Não sei se ele eventualmente... O Cudê tem essa característica. Eu acho que ele vai reclamar do elenco curto, sim. Ao longo dessa passagem no Internacional. Eu acho que ele vai reclamar. Aí também não dá para você ficar falando, mas ele tem que falar a verdade. Óbvio que ele tem que falar a verdade. O Internacional não tem um elenco para disputar, sei lá, se você pensar assim, o Inter tem elenco para disputar o Campeonato Brasileiro e Libertadores? Não. O Inter tem elenco para disputar uma competição apenas. E quando você olha para uma equipe e fala que ela tem que essa equipe tem elenco para disputar uma competição, essa equipe tem um elenco curto, né? Tem um elenco curto, porque você vive sempre no limite. Você não pode o Campeonato Brasileiro você não pode deixar passar, porque você não pode também deixar de pontuar e fazer uma campanha horrorosa. Ou seja, parte do seu elenco titular vai ter que ser usado em alguns jogos importantes, como um Grenal. Você vai ter que usar força máxima no Campeonato Brasileiro, mesmo não tendo a sua prioridade. E quando você tem um elenco curto, isso te custa caro às vezes, né? Isso algumas vezes pode te custar caro. Eu me recordo aí que antes da Libertadores, antes do título de 2021 do Palmeiras, a Libertadores do Palmeiras, o Palmeiras perdeu em casa para o São Paulo de forma humilhante. Humilhante. Um jogo que o Abel Ferreira colocou o time reserva e foi o tal do jargão do plano, né? Que o Abel Ferreira falou que tinha um plano e aí acabou dando certo. Mas e aí esse é o preço que se paga quando você tem um elenco curto. Porque por mais que você tenha uma prioridade na temporada, alguns jogos você não pode perder. Alguns jogos são chaves. Essa derrota do Palmeiras para o São Paulo, em pleno Allianz Parque, hoje ele é totalmente ignorado. Ele é um tema absolutamente superado pelo torcedor palmeirense, porque veio a conquista da Libertadores em cima do Flamengo, inclusive, né? Então é um assunto, é uma derrota totalmente superada, mas na época foi uma crise, gerou-se uma crise. Foi uma mini crise que o Palmeiras viveu ali, né? E tanto que, graças a essa crise, o Flamengo chegou com um alto grau de favoritismo na final. Para quem não se recorda. Além de ter um elenco considerado melhor, estar praticando um melhor futebol, essa derrota pré-final de Libertadores para o São Paulo gerou uma crise. E por vários fatores o Flamengo foi considerado favorito. E eu acho que de forma justa foi considerado favorito, né? Só que aí o futebol ele é jogado e o plano do Abel deu certo. Então ele vai reclamar do elenco curto. Ele vai reclamar do elenco curto. Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quando ele tiver que... vamos dizer assim, o Inter passa do River. Estou torcendo muito para isso acontecer e acho que tem condições disso acontecer. O Inter passa do River. E aí se vê numa situação de um jogo importante no Campeonato Brasileiro e você está nas vésperas de um jogo importante, que agora é só mata-mata na Libertadores, e todos os jogos vão ser importantes se está às vésperas de um jogo de Libertadores. E aí toma uma cacetada. Aí vão pegar no pé, os jornalistas na sala de imprensa vão questioná-lo, os torcedores nas redes sociais vão pressioná-lo, e aí a gente sabe como o Cudê ele é emotivo, né? Ele é emocionado. Ele vai reclamar do elenco curto, você não tenha dúvida disso. Você não tenha dúvida disso. Não há elenco no país. O São Paulo, ele não reclamou no Flamengo, mas ele deixou nas entrelinhas no Flamengo algumas vezes que ele precisava de reforços. Ele tem sido mais calmo no Flamengo, né? Porque o São Paulo, por onde ele passa, ele fala que precisa de reforço, né? Necessito reforços. Ele sempre fala, no Flamengo ele tá um pouquinho mais tranquilo. Mas ele não falou abertamente, mas ele deixa... No comecinho, né? Quando ele chegou, ele deixou meio assim, nas entrelinhas, né? Ele não falou declarado, preciso de reforço. Ele deixou meio que nas entrelinhas. E eu acho que assim, até a escalação sucessiva e repetida do Vidal,
que estava irritando o torcedor, eu acho que foi uma forma de mandar uma mensagem de que, olha, é o que eu tenho. É o que eu tenho para usar. Necessito reforços. Eu acho que foi isso. Então, você vê, mesmo no Flamengo, você não vai ter um elenco que você não precisa de um reforço ou outro. Você sempre vai precisar. É óbvio que no Flamengo você não vai precisar de tanto, né? Você não vai precisar de tantos reforços, mas precisa também. Qualquer elenco do mundo você precisa de reforço. Para jogar todas as competições, você precisa. Até o Manchester City do Guardiola. Você perguntar pro Guardiola na resenha, né? Não numa entrevista, porque ele não vai falar isso também, né? Perguntar na resenha se é amigo do Guardiola, pô, você precisa, eu gostaria de ter um reforço ou outro aqui, ali, mas assim, pontual, né? Só pra gente disputar todas as competições de forma mais tranquila. Imagino que ele dissesse isso, na resenha, né? Não em coletivo, ele não vai falar isso, também não é maluco, né? Todo mundo precisa. E aí, nessa emoção, que ele é um cara muito emocionado, ele vai falar, cara. Ele vai falar, e é uma das coisas que pegou mal na primeira passagem dele, e certamente vai pegar mal de novo. Então já fica esse alerta pro torcedor. Ele vai falar mesmo, não tem jeito. E eu não acho que tem nada demais ele falar isso. Eu só tô falando aqui porque ele foi perguntado, pô, isso gerou um mal-estar, né? Gerou um mal-estar até no Atlético Mineiro. Só que ali também, aquela coletiva lá, ele chutou o balde, né? Ali gerou um mal-estar. Qualquer coisa que ele falasse lá ia gerar mal-estar, mas gerou mal-estar também no Atlético Mineiro. E vai gerar de novo no Inter. Só que eu não vejo problema. Todo mundo precisa de reforço. O Abel já falou isso, acho que no começo desse ano, ele já falou, cara, precisamos de um cara que chegue para jogar. O Abel Ferreira no Palmeiras. No Flamengo acontece a mesma coisa. Eu tô falando dos dois times mais ricos do Brasil. Por isso que eu acho que não é. Por que eu tô falando de Flamengo e Palmeiras? Porque eu acho que o Kudê falar que precisa de reforço no Internacional não é nada demais. Soa desrespeitoso, mas não, é a verdade, ele precisa. Ele só tá pontuando, olha, preciso de. Não tem como, o elenco é curto. Como é que eu vou pensar num jogo de Libertadores? Aí, sei lá, toma uma cacetada em pleno Beira-Rio, o torcedor fica maluco e fala, o elenco é curto. Eu tenho que fazer escolhas difíceis. Né? Óbvio que ele poderia ser mais ponderado nas palavras, isso certamente. Que foi, inclusive, a segunda pergunta que ele não respondeu, se ele já fez uma autorreflexão sobre a sua postura. Eu acho que não, é um cara muito emocionado mesmo. Muitos torcedores do Inter têm uma simpatia por ele, agora acho que vai ter que bancar, né? Boa parte da torcida que tem essa simpatia com ele e também sentia que ele tem um trabalho incompleto, vai ter que ajudar a bancar o cara agora, porque é a opção que tem, não tem muito mais escolha, tá? É isso, gente, eu vou finalizar a coletiva do Kudê. Nossa, era pra ser só meia hora, me empolguei aqui ouvindo o Kudê, mas é isso, deixando uma moral pro torcedor colorado, porque faz tempo também que a gente não ouve uma coletiva do Internacional, então deixando uma moral pro torcedor do Inter, deixando o convite aberto já, a gente vai gravar mais um podcast para falar de Copa do Mundo, né? As visibilidades estão baixas, mas vamos dar uma moral. Eu tô achando barato a Copa do Mundo e faço o convite a você também, né? Onde é que eu vou assistir? Cara, se inscreve na Casé TV. Se inscreve na Casé TV. Eles estão transmitindo todos os jogos. A inscrição é baratíssima. É baratíssima. Eu acho que vale a pena. A transmissão da Casé TV é muito legal. Por isso, vou pagar. Cara, não custa nada, gente. Custa, mas é baratíssimo. Eu acho que vale muito a pena. Eu gosto muito do clima de Copa do Mundo. Então, deixo o convite para você. Mais tarde, ao final do último jogo do dia, deixa eu puxar aqui mais uma vez, Dinamarca e China, a gente vai gravar um podcast fazendo um resumo da rodada da Copa do Mundo, tá certo? Gente, valeu demais, forte abraço para você, amanhã a gente está de volta para falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Me despeço, muito obrigado e tchau.